E aí, turminha? Vamos começar a nossa aula de hoje, onde nós vamos falar um pouquinho sobre o átomo, né? Falar um pouco sobre a estrutura, as características. Vamos entender um pouquinho o funcionamento, né, dessa importante unidade, né, que ela é a unidade básica da matéria. Tudo que é matéria tem que ser constituído por átomos, né? Meu nome é Kleber e vamos lá, vamos ter início a nossa aulinha. Diminuindo aqui minha carinha e vamos lá. Bem, antes de tudo, vamos relembrar um pouquinho, né, que durante toda a história do estudo do átomo, houve uma evolução no que se refere aos chamados modelos atômicos. Desde o modelo filosófico lá dos gregos, de Demócrito, de Abdera e Leuspo, ou Leucipo, né, já havia as duas formas sendo ditas, até os primeiros modelos realmente experimentais, como é o caso de John Dalton, né, que propôs o átomo indivisível, né, chamado de bola de bilhar. Era um átomo que não apresentava cargas elétricas, então, né, relativamente possuía vários defeitos, mas foi o primeiro, né, modelo proposto após toda a evolução, né, do pensamento que se referia ao modelo dos gregos. Depois veio Joseph John Thomson, né, com o pudim de massas, onde a gente tinha uma grande esfera de carga positiva com pequenas esferas de carga negativa, né, incrustado nele. Também não é coerente, mas pelo menos a partir daqui a gente conheceu a diferenciação das cargas e provavelmente a existência dos elétrons. Algum tempo depois, Chadwick comprovou a existência, né, dos chamados nêutrons, e aí nós temos o modelo seguinte, que é o modelo de Ernest Rutherford, que é um modelo que se assemelha muito ao modelo estudado atualmente, mas que foi evoluído a partir do modelo de Rutherford, em que a gente já tem a identificação de uma zona chamada de núcleo e uma eletrosfera. 2 anos depois, Niels Bohr, né, propôs, né, uma diferenciação na localização dos elétrons, criando as chamadas camadas na eletrosfera. Então a gente possui camadas distintas, onde cada camada possui uma determinada quantidade de elétrons, né, que basicamente é uma evolução do modelo de Rutherford, né, e não é à toa que nós chamamos os dois modelos de modelo Rutherford-Bohr. E aí vem Schrödinger, né, 13 anos depois da proposta de Bohr, apresentando a chamada nuvem eletrônica, que seria uma região distinta onde existiria a possibilidade de encontrar os tais elétrons. Bem, Sommerfeld fez a proposta da divisão das camadas em subcamadas ou subníveis, né, inclusive diferenciando os orbitais, que eles não seriam apenas circulares, mas alguns elípticos, e tudo bem. Mas nós vamos hoje compreender o átomo em si. Então, deixa eu puxar aqui minha cara aqui. Então nós temos, né, o átomo como a unidade fundamental, faltou o L aqui, fundamental e estrutural da matéria. A unidade básica da matéria, o átomo. Porque tudo que é matéria tem que ter, né, tem que ser constituído por átomos. E os átomos, né, de uma forma mais simplificada, claro que existem outras subpartículas, tem na sua constituição os prótons, os nêutrons e os elétrons. São 3 subpartículas que estão, né, as 3 principais subpartículas que estão, né, que existem no átomo. Todo átomo possui prótons, nêutrons e elétrons? Gente, não. Existe um caso de um elemento químico, né, que uma das representações dele ele não tem nêutron, né, mas eu falo disso depois. Vamos lá. Então, os prótons, né, de uma forma bem simplificada, e os nêutrons são 2 subpartículas que nós encontramos no núcleo. O núcleo é a região central do átomo, né, e em volta do núcleo nós temos a eletrosfera, que é a região onde nós encontraríamos os elétrons. Essa eletrosfera, segundo Bohr, pode ser dividida em até 7 camadas. Então, o próton é uma partícula de carga positiva e o nêutron é uma partícula de carga neutra, ou melhor, ele não possui carga. Então a gente costuma dizer que a carga do próton é mais 1 e a carga do nêutron é 0. Né? A massa dos dois é uma massa considerável, quer dizer que a massa que tem, né, como é que eu posso poder colocar? Tem uma relevância muito grande. Quando nós analisamos a massa total do átomo, a massa tanto dos nêutrons e prótons tem que ser levada em consideração. E na eletrosfera nós temos as partículas que ficam, né,
ao redor do núcleo, girando, né, na nuvem eletrônica ou nas camadas de Niels Bohr e Ernest Rutherford, né, segundo eles proporam, que é uma partícula de carga negativa. Logo, a gente identifica que ele possui carga -1, porém tem uma massa muito pequena. A gente considera a massa do elétron insignificante em relação a todo o átomo, pois a massa do elétron é equivalente a 1840 vezes menor do que a massa de um próton ou de um nêutron. Portanto, seriam necessários 1840 elétrons para a gente compor a massa de um próton e de um nêutron. Aqui a gente tem, identificando de uma forma que até a pasta aqui da imagem que eu peguei, não é minha, gente, isso aqui é uma imagem que eu copiei. Então a gente tem aqui os elétrons de carga negativa ao redor do núcleo, e no núcleo prótons e nêutrons, né? Prótons de carga positiva e o nêutron aqui, roxinhos aqui sem carga. Beleza? Fazendo uma representação mais simplificada, nós teríamos no núcleo prótons e nêutrons, prótons carga +1, massa equivalente a 1, nêutrons 0 de carga, mais massa também equivalente a 1. Prótons e nêutrons, cargas equivalentes. Muito próximas, não são 100% iguais, tem uma pequena diferença, mas pela aproximação a gente costuma dizer que ambos têm massa equivalente a 1. E na eletrosfera os elétrons têm carga -1 e 1836 a 1840 vezes menor do que a massa de um próton ou de um nêutron. Vamos lá. Então, identificando as regiões, né, a gente tem no núcleo, né, as partículas aqui vermelhas seriam os prótons, as amarelinhas os nêutrons, e a verdinha aqui ao redor, girando aqui nos orbitais, os elétrons. Portanto, aqui, se eu quisesse identificar um átomo, eu bastaria contar o número de prótons. Professor, por quê? Porque o número de prótons é o número, né, a gente chama também de número atômico, é o número de identificação, né, do elemento químico. Nesse caso aqui, eu sei que ele tem 5 bolinhas vermelhas, logo ele tem 5 prótons, logo ele seria o elemento de número atômico 5, ou o boro. Ah, professor, então o elemento 1 tem um próton? Sim. 10 prótons? Sim. 100 prótons? Sim. E é esse número que nós usamos para identificar. E esse número é o número que está lá na tabela periódica também identificando o elemento. Ali não é um número apenas de organização qualquer, é um número que identifica, né, o número de identificação do elemento químico, que é chamado de número atômico, que também corresponde ao número de prótons. Um outro caso aqui, eu tenho 4 prótons, logo, o elemento é o berílio. Ali, 2 prótons, logo o elemento é o hélio, né? E assim por diante. Então, os diferentes tipos de átomos, né, que representam aqui, são representados a partir dos elementos químicos, são identificados pela quantidade de P, de prótons que eles vão possuir. Essa quantidade a gente chama de número atômico e é representado pela letra Z. Portanto, Z representa número atômico, mas Z também é igual a P, pois Z, que representa o número atômico, é igual a P, que representa o número de prótons, né? Ao conjunto de átomos com o mesmo número atômico, damos o nome de elemento químico. Como assim, professor? Se eu tiver vários átomos com o mesmo número atômico ali, né, eu posso chamá-los de um dado elemento químico. Por exemplo, eu tenho vários átomos com 20 prótons no núcleo, ok? Não importa o número de elétrons? Não. Não importa o número de nêutrons? Não. O que vai importar aqui para a identificação desses átomos é o número de prótons. Então, logo, tendo 20 prótons, ele tem número atômico 20. Portanto, é o elemento 20 na tabela periódica. Portanto, ele é o cálcio. Professor, por que não importa o número de elétrons e o número de nêutrons? Eu vou falar daqui a pouco. O número de elétrons, gente, porque alguns elementos químicos têm comportamento, né, tem um comportamento específico, podendo se tornar íons, quando ganham ou perdem elétrons. Daqui a pouco eu falo sobre isso. E o número de nêutrons pode alterar, né? E nesses casos que podem alterar, né, no caso dos chamados isótopos, daqui a pouco eu vou falar também, né, nós temos casos em que podem ter uma quantidade de nêutrons diferente do que o caso mais comum.
Vamos lá? Aí a gente vai falar sobre o número de massa. O que é massa? A gente costuma vulgarmente chamar massa. O que a gente chama de peso é a massa, né? É a quantidade de matéria que compõe aquilo que a gente está observando. Logo, quem é que tem massa considerável no átomo? Prótons e nêutrons. Se prótons e nêutrons têm massa considerável, nada mais justo que para eu contabilizar a massa desses átomos, eu observar a quantidade de prótons e de nêutrons. Ah, então se prótons e nêutrons que têm carga considerável e elétrons não, eu não conto elétrons. Não, gente, até mesmo porque a quantidade de elétrons é, nesse caso, insignificante, né? De pouca relevância para a massa total do átomo. Logo, prótons e nêutrons que têm massa considerável serão aqueles que vão representar para a gente o nosso número de massa. Então, num núcleo, eu tenho tantos prótons e tantos nêutrons, a soma deles representa a massa do átomo, que é representada aqui pela letra A. Então, A, número de massa, é a soma do número de P prótons, ou número atômico também, e também o número de N nêutrons. Logo, A, que é número de massa, é igual a P mais N. P prótons mais N nêutrons. Ou A, número de massa, é igual a Z, que é o número atômico, mais N, pois Z é igual a P. Ah, professor, está confuso. Não está, não, gente, pelo amor de Deus, é muito fácil. Ó. A, número de massa, P nêutrons, P prótons, N nêutrons. A é igual a P mais N. Ou A, número de massa, Z, número Z, número atômico, ou de prótons, mais N nêutrons. Então eu posso das duas formas. Contando que você se lembre que P e Z é a mesma coisa. P é prótons, Z é número atômico, que representam a mesma quantidade. No nosso exemplo aqui, observando esse núcleo, eu tenho 4 prótons e 5 nêutrons. Logo, eu tenho 4 prótons mais 5 nêutrons. Logo, eu tenho número de massa igual a 9. Ok? Logo, esse átomo aí representado aí teria A como A igual a 9. Ou A, que é o número de massa, igual a 4 mais 5, 9. Beleza? A massa atômica está praticamente concentrada no núcleo, visto que o elétron é desprezível comparado, né? Que a massa do elétron é desprezível comparado com prótons e nêutrons. Beleza? Bem, quando a gente representa um átomo, a gente representa ele da seguinte forma. Olha aqui a imagem. X com A em cima e Z embaixo, ou X com... Não, tanto A em cima quanto Z embaixo, mas tá, professor. Podendo ficar o A do lado esquerdo ou do lado direito, tanto faz. A gente vê, o mais comum é esse aqui, ó. X com A em cima, Z embaixo, ambos do lado esquerdo. O A representa a massa e o Z o número atômico. Só por essa informação, gente, eu tenho como identificar o átomo e determinar todas as partículas subatômicas. Pera aí, professor, por quê? O senhor não falou de elétrons. Como é que eu sei a quantidade de elétrons? Daqui a pouco eu vou falar quanto à questão do átomo ser neutro ou não. É a partir daí que eu identifico a quantidade de elétrons. Então, de acordo com a IUPAC, né, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, né, devemos indicar o número atômico Z e o número de massa A junto ao símbolo de elemento químico. Professor, então o que seria o X? X seria o símbolo do elemento químico. Por exemplo, aqui eu tenho o carbono, né, 12 em cima, 6 embaixo, logo eu tenho 12 número de massa e 6 número atômico. O ferro, 56 número de massa, 26 número atômico. E o cloro, 35 número de massa, 17 número atômico. Olha só que interessante. Quantos prótons tem no carbono? 6. Quantos prótons tem no ferro? 26. Quantos prótons tem no cloro? 17. Professor, se eu quiser saber o número de nêutrons, olha só que dica. Diminui o de cima pelo de baixo, sempre. Quantos nêutrons tem no carbono? 12 menos 6, 6. Quantos nêutrons tem no ferro? 56 menos 26, 30. E quantos nêutrons tem no cloro? 35 menos 17, 18. Então é uma dicasinha. Só aí pela identificação a gente está encontrando as duas subpartículas, prótons e nêutrons. Prótons é o número de baixo e nêutrons é o de cima menos o de baixo. Macete massa. Pronto.
Então, aqui está falando do número de elétrons, tá, professor? O senhor não falou do número de elétrons. O número de elétrons funciona o seguinte. Os átomos que são representados aqui são átomos neutros. O que é um átomo neutro? É um átomo que tem equilíbrio de cargas. Não é um átomo que, no caso aqui, não vai ter carga. Ele vai ter um equilíbrio de carga. Significa que a carga positiva é igual à quantidade de carga negativa. Quem são as cargas positivas? Prótons. Quem são as cargas negativas? Elétrons. Logo, a quantidade de prótons e elétrons são iguais. Portanto, a mesma quantidade de prótons aqui será a mesma quantidade de elétrons. Ah, professor, então o número de cima é massa, o de baixo é atômico. O de cima é prótons mais nêutrons e o de baixo é prótons. Mas se o átomo for neutro, também é elétrons. E para descobrir o número de nêutrons, eu diminuo de cima pelo de baixo. É isso? É isso. Então vamos lá. Carbono, número de massa, 12. Número atômico, 6, que é o de baixo. Número de prótons, 6, que é o de baixo. Número de elétrons, igual ao de prótons, 6. Número de nêutrons, o de cima menos de baixo, 12 menos 6, 6. Carbono ficou todo bonitinho, muito igual. Vamos para o ferro. Número de massa, 56. Número atômico, 26. Número de prótons, 26. Número de elétrons, 26. Número de nêutrons, 30. Vamos ver por quê. O número atômico, né, é igual ao de prótons, e se o átomo for neutro, vai ser igual ao de elétrons. Portanto, Z é igual a P, que pode ser igual a E. O professor só está falando muito de átomo neutro, porque daqui a pouco a gente vai ver íons. Aí vocês vão ver que pode ter diferença. Mas é claro quando tem diferença, dá para identificar na hora. E o ferro, 56 menos 26, 30. Cloro, número de massa, 35. Atômico, 17. Prótons, 17. E o átomo estando neutro, elétrons, 17 também. E nêutrons, eu já tinha falado, 35 menos 17, 18. Portanto, muito prático. Aí vem os íons. O que são os íons? Gente, íon é um átomo que foi desequilibrado eletricamente. Portanto, ele teve alteração nas cargas elétricas. Como assim, professor? Como assim? Alteração? Nos prótons, gente, não. O íon é um átomo que perdeu ou ganhou cargas negativas. Então, quem são as cargas negativas? Os elétrons. Portanto, os íons são elementos químicos que possuem números diferentes de prótons e elétrons. Se ele foi desestabilizado eletricamente, a quantidade de carga positiva permanece. O que vai mudar é a negativa. Se no átomo neutro prótons e elétrons são iguais, beleza. No íon, ou ele tem mais, ou ele ganhou elétrons e ficou com mais elétrons do que prótons, ou ele perdeu elétrons e ficou com menos elétrons do que prótons. Portanto, o íon ganhou ou perdeu exclusivamente elétrons. Então, o íon ele é representado de uma forma que a gente sabe a quantidade. A primeira a gente sabe se ele perdeu ou ganhou. E segunda a gente sabe que quantidade que ele perdeu ou ganhou. Por exemplo, aqui é a representação do berílio. Um íon de berílio, ou mais especificamente um cátion de berílio. Porque nós temos dois tipos de íon. Se o íon perdeu ou ganhou elétrons, nós temos dois tipos. Primeiro, como é que eu sei que ele é um íon? Olha aqui do lado direito superior, na representação em que o número de massa fica em cima do lado esquerdo e o número atômico fica embaixo do lado esquerdo. A representação dele para ser um íon vai ficar aqui do lado direito superior. O mais indica que esse íon ele é um íon positivo, que nós chamamos de cátion. O mais, professor, então o que mais significa que ele ganhou? Não, gente. Cuidado que isso é algo que confunde. O mais indica que ele perdeu. O mais perde. Por quê, professor? Porque ele está perdendo carga negativa. Se ele está perdendo carga negativa, a tendência é que o átomo fique positivo. Olha a coerência. Portanto, o cátion ele é um íon que perdeu elétrons e se tornou positivo, porque ele vai ficar com mais carga positiva que a negativa. Então, mais significa que ele perdeu e o 2 significa a quantidade que ele perdeu. Quantos elétrons que ele perdeu? 2. Então, vamos aqui. Se o número de baixo, 4, que é o número atômico, indica a quantidade de prótons, 4, e eu sei que ele perdeu 2 elétrons, porque ele deveria ter 4 elétrons. Mas como ele perdeu 2, quantos elétrons ele vai ter? 2. Portanto, é muito importante vocês entenderem o seguinte. Quando eu vou calcular o número de elétrons, eu olho o número atômico
E olha aqui, perdeu, ganhou, perdeu. Que quantidade? 2. Então ele tinha 4, menos 2, ele passa a ter apenas 2 elétrons. Um outro aqui. Aqui a gente já tem o contrário do cátion, que é o ânion. Portanto, se o cátion é representado como íon positivo porque perdeu elétrons, o ânion é um íon negativo que ganhou elétrons. Portanto, né, a gente tem um caso oposto do de cima. Como é que eu sei que ele é um ânion? Porque aparece o sinal de negativo. Professor, eu já vi o mais e o menos sem número. Significa que é 1, viu? Se não tiver número é porque é 1. A valência ali é 1. Então, mais, perdeu um elétron. Menos, ganhou um elétron. Agora, quando é mais de 1, aparece aqui os números. Normalmente aparece... normalmente esses átomos perdem ou ganham 1, 2, 3, mas pode perder mais. Normalmente a gente vê esses números, ok? Então o oxigênio pode se tornar um ânion. A gente chama aqui cátion de berílio e ânion de oxigênio. Então esse oxigênio deveria ter o quê? 8 prótons. E se ele fosse neutro, 8 elétrons. Porém esse tem menos, significa que ele ganhou. Ganhou quantos? 2. Se ele tinha 8 elétrons quando era neutro, ele ganhou 2, ele foi para quanto? Para 10. Portanto, aqui a gente tem um caso de ânion, que é um íon negativo, porque ganhou elétrons, portanto ele terá mais carga negativa do que o normal. Então, o berílio seria um cátion, um íon positivo, e o ânion, aqui o oxigênio, é a representação de um íon negativo. Perdeu, né, cátion, chama, né, a gente representa com mais. Ganhou é o ânion, a gente apresenta aqui com o menos, ok? Portanto, de uma forma bem simplificada, os íons, cátions e ânions. Íons positivos são os cátions, são átomos que perderam elétrons. Ficam mais positivos porque têm deficiência de carga negativa, porque perdem carga negativa. O número de próton não vai se alterar, isso é muito importante, se altera apenas a quantidade de elétrons. Um exemplo aqui, um cátion de sódio, um cátion de ferro. Esse 1 aqui apareceu, mas ele pode não aparecer, viu, gente? Isso é importante. Íons negativos são os ânions, são átomos que ganharam elétrons. Ficam mais negativos porque tem excesso de carga negativa, aumenta a quantidade de elétrons. O número de próton também não se altera. Exemplo, um ânion de cloro, um ânion de oxigênio. Vamos lá. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre um tipo de fenômeno em que nós observamos algumas semelhanças, são chamadas de semelhanças atômicas. Né? A primeira delas, nós vamos falar, que é uma que tem uma importância muito grande, nós vamos falar um pouquinho sobre os isótopos. O que é um isótopo? Gente, isótopos são variações de um mesmo elemento químico, que se são variações do mesmo elemento químico, obrigatoriamente eles vão ter o mesmo número atômico. Olha o cloro, eu tenho 2 cloros. Como é que eu sei que é cloro? Porque tem número atômico 17, porque o símbolo está aqui, Cl. Mas se falar que tem número atômico 17, eu tenho que saber que é cloro. Porém, eles têm o quê? Diferentes do que? Números de massa. Uai, professor, por que eles têm número de massa? O que vai mudar no átomo para ele ter um número diferente de massa? Gente, o número de nêutrons. Nesse caso aqui, o cloro 37 tem 2 nêutrons a mais do que o cloro 35. Portanto, apesar de eles serem o mesmo elemento químico, ambos são isótopos. Nós chamamos o isótopo 35 de cloro e o isótopo 37 de cloro, ok? Alguns isótopos são mais comuns na natureza, outros são mais raros, né? E por isso que muitas vezes você vai olhar na tabela periódica, o número de massa, ele tem um número decimal. Desculpem. Ele tem um número decimal porque o que está lá é uma média. Uma média, a gente chama de... tipo uma média ponderada da massa desses isótopos, né? Claro, levando-se em conta a frequência de ocorrência na natureza. Tem um cálculo para isso, mas na frente vocês vão aprender. Então, elementos isótopos são elementos químicos com o mesmo número atômico, ou seja, o número de baixo, o número de prótons é igual, porém com números de massa diferentes, né? O que a gente fala que foi resultante, né, devido à quantidade de nêutrons que difere. É comum alguns desses isótopos serem radioativos, né? Mais na frente vocês vão também aprender por quê. Mas vamos aqui. Então, no caso dos isótopos, a única coisa que vai diferir entre eles é o número de massa, que é resultante da diferença do número de nêutrons. Entenderam, gente?
O número de nêutrons aqui será diferente. Num cloro comum, que é o mais comum na natureza, a gente tem aqui o cloro 35, que ele tem 18 nêutrons. Você vê que a quantidade de nêutrons quase sempre é muito próxima da quantidade de prótons, ou é igual ou é próxima. Mas no cloro 37 a gente tem 20 nêutrons, uma quantidade um pouco superior, viu? Mas ambos são cloro, né? Em alguns casos, alguns isótopos têm nomes diferentes. A gente vai ver daqui a pouco. É isto. Como é o caso dos 3 isótopos do elemento hidrogênio. Lembram que eu falei que tem um caso em que o átomo não tem nêutron? Olha aí. É esse hidrogênio 1 aqui. O hidrogênio 2, o hidrogênio 3. Esse hidrogênio 1, ele tem vários nomes. Vários não, já vi 2 nomes. Esse monotério ou prótio. Por que prótio? Porque basicamente ele tem um elétron e um próton. Não tem nêutron. Portanto, na sua massa, ele tem apenas uma única partícula, que é a partícula, né, positiva, próton. Carro de som. Então, esse hidrogênio é o hidrogênio mais comum na natureza, né, chamado de monotério. Deixa eu só passar o carro de som aqui, que pelo amor de Deus, gravando a aula, no meio da aula, um carro de som. Oh, meu pai. Por isso que eu gravo a aula de madrugada. Mas vamos lá. Então, o hidrogênio mais comum é esse, né? Monotério ou prótio, é um hidrogênio leve, que tem 1 de massa atômica, 1 de número atômico, prótons 1. No caso aqui não é um íon, então a gente tem aqui um elétron, ok? Mas ele não tem nêutron, porque 1 menos 1, 0. Lembra que para calcular o número de nêutrons, você diminui de cima pelo de baixo? Dá 0. Aí nós temos o segundo, que é o deutério, né? Que já tem um nêutron. Portanto, né, ele é um hidrogênio mais pesado. Inclusive, se não me engano, a água que é constituída com o deutério, ela é chamada de D2O, ou água pesada. É muito utilizada em núcleos, de reatores nucleares para ajudarem a diminuir a temperatura. Então, aqui nós temos o hidrogênio 2, o deutério, né, chamado de hidrogênio pesado. Possui número de massa 2, aí número de prótons 1, ou número atômico 1, prótons 1, elétrons 1. E quando você diminui 2 menos 1, você acha um nêutron. A diferença dele para o primeiro é que no primeiro não tem nêutron, enquanto no segundo tem um nêutron. Mas aí vem outro ainda, que é o trítio ou teutério. Tritério. Tritério eu nunca tinha escutado esse termo. Foi nas minhas últimas leituras que eu vi. Então o trítio, né, como é mais conhecido, ele existe em pouquíssima quantidade. Se não me engano, produzido em laboratório, né, para mostrar a capacidade que o hidrogênio tem de se transformar em isótopo. Mas vamos lá. Então ele tem a diferença porque ele tem muito mais nêutron do que os anteriores. Olha só, muito mais nêutron não, ele tem um a mais. Então, enquanto o prótio, o monotério, não tem nêutron, o deutério tem 1 e o trítio, ou tritério, tem 2. Né? Essa é a diferença entre eles. Então, professor, a diferença é o número de massa porque pode alterar o número de nêutrons. Exatamente. Essa é a grande diferença. Então, no caso de alguns isótopos especiais, né, podem adquirir nomes. Dentre outros exemplos, podemos citar o carbono e o fósforo, que a gente chama de carbono 12, carbono 14. A gente usa muito o número de massa para identificar também o isótopo, beleza? Aí vamos para os isóbaros, que não deixa de ser apenas uma semelhançazinha, né? Nesse caso, os isóbaros são aqueles que possuem o mesmo número de massa, porém têm números atômicos diferentes. Se tem números atômicos diferentes, logo são elementos químicos diferentes. Como é o caso aqui do potássio e do cálcio. Ambos podem possuir aqui o mesmo número de massa, que é 40-40. Na prática, isso não significa muita coisa, porque olha, vamos lá. Se ambos têm 40 de massa, agora o número atômico é 20, enquanto o potássio é 19. O cálcio tem 20, o potássio 19. O cálcio tem 20 prótons, o potássio tem 19 prótons. O cálcio tem 20 elétrons, porque aqui é um átomo neutro, o potássio vai ter 19. E quando a gente calcula o número de elétrons, desculpa. E quando a gente diminui o de cima pelo de baixo para achar o de nêutrons, 40 menos 20, 20 nêutrons. 40 menos 19, 21. Então, isóbaro, a importância que o isóbaro tem para a gente é apenas para identificação. São átomos isóbaros. Isso é muito relevante.
Enquanto os isótopos não, os isótopos são variações do mesmo elemento químico, já tem uma relevância muito maior. Vamos lá. Ainda nós temos os isótonos, né? Professor, os nomes é tudo parecido, isótopos, isóbaros, isótonos. Vou dar uma dica para vocês. Ó, tá aqui, vou dar uma dica para vocês. Quando vocês tiverem dúvida, coloque o nome de todos e olha o que vocês vão marcar. Isótopos, P, prótons. Eles têm o número de prótons, o mesmo número de prótons, logo tem o mesmo número atômico, logo são o mesmo elemento químico. Então P aqui representa isso, prótons. Isóbaros, ó, o A, tá vendo aqui? Dessas 4 semelhanças que nós vamos estudar, é o único que tem A aqui no meio. O que é o A? O A representa o número de massa, portanto eles têm o mesmo número de massa, olha a dica. Olha aí, isótonos, olha o N, número de nêutrons. Então os isótonos são variações, são elementos químicos que apresentam o mesmo número de nêutrons. Olha aqui, o cálcio e o potássio, olhei os dois. Professor, que semelhança que tem aí? Tem. Diminui de cima pelo de baixo, 40 menos 20, 20 nêutrons. Olha o potássio, 39 menos 19, 20 nêutrons. Então ambos possuem, né, diferentes números de massa, diferentes números atômicos, diferentes números de prótons, de elétrons, mas o número de nêutrons é igual porque se eu diminuir de cima pelo de baixo, eu encontro o mesmo número de nêutrons em ambos. Também é apenas uma semelhança, ok? E aí vem os isoeletrônicos. Ó, o é de elétrons, mas já tá elétrons. São elementos químicos com o mesmo número de elétrons. Professor, normalmente isso aconteceria em átomos neutros? Não. Pode acontecer entre íons ou entre um átomo neutro e um íon. Por exemplo, olha aqui. Aqui eu tenho um cátion de sódio. Aqui eu tenho um ânion de oxigênio. E aqui eu tenho o neônio, átomo neutro. Dois íons e um átomo neutro. Tanto o sódio, oxigênio e o neônio não tem nenhuma semelhança, né, nesse sentido. Apenas quando dois ali se tornam íons é que a gente vai ter no cálculo a mesma quantidade de elétrons. Então vamos lá. O sódio, o cátion de sódio tem 23 de massa, o ânion de oxigênio tem 16 de massa e o neônio, que é um átomo puro aqui, 20 de massa. O número atômico do sódio é 11, do oxigênio é 8 e do neônio é 10. Portanto, o sódio tem 11 prótons, o oxigênio tem 8 prótons e o neônio 10 prótons. Porém, o sódio deveria ter 11 elétrons, porém ele perdeu um, ou mais aqui, logo ele cai para 10. O oxigênio deveria ter 8 elétrons, porque é o 8 aqui, o número atômico. Porém ele ganhou 2, ó, então ele passa 8 mais 2, 10. Ah, eles ficaram com o mesmo número de elétrons. E o neônio, naturalmente, se ele tem número atômico 10, prótons 10, e a quantidade de carga positiva e negativa é igual, logo ele tem também 10 elétrons. Ambos possuem 10 elétrons. Ó, nêutrons aqui. 23 menos 11, 12. 16 menos 8, 8. 20 menos 10, 10. Também é apenas uma semelhança que você pode observar a partir, né, das quantidades de uma partícula, né, de uma subpartícula específica. Bem, pessoal, e aí nós encerramos a nossa aula. Foi bem produtiva, acho que deu para vocês entenderem bem o assunto. Valeu, gente. Brigadão, brigadão.